começando o CBN Esportes. E hoje, segunda-feira, 17 de agosto de 2026, uma segunda-feira com toda a repercussão do Brasileirão, a região com título aí de segundona, muito legal, nós vamos falar muito, vamos falar já a partir de agora com o nosso Independente de Limeira, coisa linda, hein? Campeão da segundona do Campeonato Paulista. Ontem o Galo conseguiu uma virada histórica contra o América. O tradicional América de Rio Preto, depois de estar perdendo por 3 gols no placar agregado, venceu por 4-1 no tempo normal. Como havia perdido o jogo de ida por 2-0, a equipe de Limeira garantiu o título com vitória por 4-3 no cômputo geral. Que coisa maravilhosa, o Galo de Limeira fazendo a festa na segundona. E no ano que vem, o Galo vai disputar a Série 4 do Paulista, assim como o América de Rio Preto. E pela Copa Paulista, o Primavera venceu o Osasco Sporting ontem fora de casa por 2-1. A partida marcou a estreia do técnico Tony Carvalho no comando do Fantasma. O time de Indaiatuba lidera o grupo 3 da competição com 10 pontos. João Fonseca continua fazendo bonito, ontem venceu o holandês, olha só, em Van den Zandentup por 2-0 parciais de 6-4 e 7-6 em sua estreia no ATP de Cincinnati. João enfrenta agora o australiano Christopher O'Connell amanhã à tarde. Hoje tem fechamento de rodada do Campeonato Brasileiro, 23º, o Internacional recebe o Remo às 8 da noite no Beira-Rio. O duelo vale a fuga do Z4, hein? O Colorado é o 17º colocado com 23 pontos, enquanto o Remo é o 18º com 22. De qualquer maneira, o Mirassol vai terminar entre os 4 últimos da Série A do Brasileiro. E Série C, já nós vamos falar do Guarani, mas no sábado a Inter de Limeira foi a Santa Catarina e perdeu para o Brusque 3-2. O resultado custou a primeira colocação do Leão, que agora é o vice-líder com 28 pontos, mas pode perder também esta posição. O Brusque lidera com 30. Em São Paulo, a Pauliceia desvairada, lá está Leonardo Daia, que traz notícias do Palmeiras que perdeu no Rio. Corinthians perdeu em casa, São Paulo empatou no Morumbi e o Santos, que maravilha, hein? Fez 3-0 no Vasco da Gama, Léo Dai. O Santos foi o único time paulista a vencer na rodada do Campeonato Brasileiro. Com 3 gols no segundo tempo, o Peixe bateu o Vasco fora de casa por 3-0 e saiu da zona de rebaixamento. O Corinthians, jogando em casa, perdeu por 2-1 para o Cruzeiro e caiu para a 9ª posição. O Palmeiras, que tinha perdido no sábado para o Fluminense, viu o Flamengo encostar na briga pela liderança. E o São Paulo, que no sábado empatou com o Coritiba, já se reapresentou neste domingo, pensando na decisão de terça-feira, contra o Bolívar da Bolívia no Morumbis, pela Sul-Americana, jogo que vale vaga nas quartas de final. Tá aí, Leonardo Daia, São Paulo, hein? E outra, hein? Está se aproximando do Z4, tem que tomar muito cuidado esse tricolor paulista. Ao meu lado, Antônio Lupe. Lupe, hoje é mais que decisão no Brinco de Ouro. Vitória sobre o Ipiranga, vale praticamente a classificação, mas a retomada do Guarani dentro da Série C. Bom dia, Lupe! Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes. Mais do que isso, né? Uma resposta ao torcedor depois da derrota, aliás, do vexame que o Guarani sofreu pro Anápolis na última rodada da Série C. Hoje, às 8 da noite, no estádio Brinco de Ouro, pela 17ª rodada, tá acabando a primeira fase da Série C. O Guarani enfrenta o Ipiranga. Confronto direto. As duas equipes estão separadas na tabela por apenas 2 pontos. 2 pontos a mais que o Guarani tem em relação ao time de Erechim. Daqui a pouco a gente vai tentar projetar o time que o técnico Hélio Cizenando vai colocar em campo para o duelo contra o Canarinho. Canarinho, sabia? É o Canarinho, é o Ipiranga, que ano passado era dirigido por Matheus Costa, né? Antes de se transferir aqui para o Guarani. Tinha Farney Coelho também, Tinha não lembra? Farney, verdade. E hoje o nosso Mateusão está na Inter de Limeira
E o Farney está no Caxias, acho. Está no Caxias. Se eu não estiver enganado, o grande Farney Coelho, figuraça aí do mundo da bola, que fez um trabalho legal aqui no Guarani. Lupe, a macaca, que só empatou com o Náutico sexta-feira em Moisés Lucarelli. E quem assistiu o primeiro tempo imaginou que a Ponte, enfim, voltaria a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, mas não foi o que aconteceu. A macaca ficou no empate em 1-1 com o Náutico, mas isso já ficou no passado. A Ponte joga na quarta-feira contra o Vila Nova, lá no Oba, o Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, e tenta colocar fim a uma sequência de 16 jogos sem saber o que é vencer na Série B. A Ponte Preta dando muita dor de cabeça ao seu torcedor. E claro, você pode participar do nosso programa, do nosso Zap Zap, o 991869070, 991869070. O CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto. E no comando de streaming, ela, que é muito brava. Imagine numa segunda-feira, então. E ela é anti-crachá, mas é competente a beça. Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. 11:13. CBN Esportes Campinas. Você já se imaginou estudando no exterior? Então não perca a Feira de Universidades Internacionais do Colégio Etapa Valinhos. O maior evento da região dedicado à educação internacional. São mais de 80 universidades da América do Norte, Europa e Ásia reunidas em um só lugar. Dia 28 de agosto no Colégio Etapa Valinhos. A entrada é gratuita. Inscreva-se em colégioetapa.com.br. Todos os sábados, na CBN, César Urgnani e Enzo Urgnani apresentam o CBN Motor. Das 10h30 às 11 da manhã. Oferecimento Renault Andretta, sempre o melhor negócio. Quem conhece, confia. 11:14, Mário Quintino, que segunda-feira maravilhosa. Só o Santos representou o estado de São Paulo como ele deve ser representado. Que aula de bola parada, Mário Quintino, bom dia, brincadeiras à parte. O trânsito na cidade de Campinas, as ruas, as estradas, mas eu não resisto, a gente tem que celebrar essa segundona. Grande Marinho! Pois é, representou o estado e se representou também, né, Carlão? Como o Santos tem que jogar, né? Verdade. Sem dúvida nenhuma. Vitória maravilhosa, vitória importante. E vamos ver se o Santos consegue manter aí o bom momento sul-americano, mas principalmente no Brasileirão, Marinho. É isso aí, que seja a virada, né? Que seja a chave da virada. E o bolo ali tá complicado, hein, Carlão? Nossa! Hoje já vai entrar, né? Hoje tem Mirassol que vai entrar, porque o Inter e Remo se empatarem aí, o Inter já passa. Se o Remo vencer, o Remo passa. Se o Inter vencer, logicamente passa. E aí, infelizmente, né, aqui pro nosso estado, o Mirassol começa a integrar aí o Z4. É isso, vamos acompanhar. Boa semana, Carlão, para você, para todo mundo que nos acompanha. Já trazendo informações da rodovia Heitor Penteado aqui em Campinas, atendimento de uma ocorrência na altura da Hípica para o nosso ouvinte que vai em direção da região central. Então, atenção, você que passa ali pelo trecho, acaba diminuindo a velocidade no sentido de Sousas, aí por enquanto, sem problemas em toda extensão. Trazendo informações também da Rui de Almeida Barbosa, mais cedo teve uma ocorrência para quem sai do túnel Joá Penteado e vai em direção da Faria Lima. A pista já foi liberada, porém ainda tem excesso de veículos, atenção também pela região e no sentido contrário a movimentação é maior, chegada já para Campos Sales para quem vai acessar o centro de Campinas. Aproveitando para falar também da Campos Sales, movimentação maior no acesso para Senador Saraiva e mais à frente já na chegada para a Rua José Paulino. Carlão. Obrigado, Mário. 11:16. Animalia Park, uma reserva, um dos maiores aviários do mundo e um parque de diversão indoor. Viva essa incrível experiência com sua família. Acesse animaliapark.com.br. É divertido preservar.
Simbora! No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É 400, é confiança. Botador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Cotag, com você, construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cotag, com você construindo o mundo. É lindo. 11h18, Lupe. Eu 11h18. quero o termômetro do Calor. nosso... Termômetro na casa dos... Deixa eu pegar aqui, meu caro. Tá calor, tá calor. Rapaz. Mas o termômetro do nosso ouvinte, É Ninho. Lupe. Eu quero saber, assim, se o Bugrino está preocupado, se o Ponte Pretano já largou mão, 28, hein? se o Santista está muito empolgado, se o São Paulino está preocupado, com a pulga atrás da orelha, o corintiano Pulga? também. E o Palmeiras, hein? Porque ontem eu assisti o Coisa Ruim, eu assisti o Malvadão, de novo uniforme. Deu medo, hein? Ai, Carrascal. Deu medo, deu medo. O Palmeiras tá parecendo 2009, né? Mas é um Palmeiras mais forte, mas é preciso atenção. É preciso muita atenção. Ô, Carlos. Vamos lá. Vamos girar. Vamos girar. O Wagner de Hortolândia, a todos uma ótima semana. E essa treta de Neymar e Thiago Mendes? Parece duas crianças. Enfim, ainda bem que o Casagrande estava apitando. Grande e enorme amigo de Neymar. KKKKKK. É o Wagner de Hortolândia. Ô Wagner, eu queria ver se fosse ao contrário. Nossa, mãe. Se o Thiago Mendes tivesse esticado a mão e o Neymar tivesse passado hoje, isso seria tema dos principais programas esportivos e programas também de entretenimento, principalmente programas de fofoca. Eu acho que foi até bom, entre aspas, acontecer isso, porque agora a gente tem o termômetro exatamente de como alguns setores da imprensa eles tratam a situação do Neymar. É claro que o Thiago Mendes ele tem um status no futebol, o Neymar tem um status completamente diferente, né? Está numa outra prateleira e com o Neymar, logicamente, a coisa repercute mais. Agora, o Thiago Mendes foi mal, né, Lupe? Cumprimenta. Tudo bem que tem algumas a gente não sabe do passado, né? Porque normalmente jogador, e você que está no mundo da bola, conhece os bastidores da bola até melhor do que eu, Antônio Lupe, você sabe que ali tem confusão dentro das quatro linhas. Normalmente o jogador, quando não é coisa muito grave, o jogador releva e daqui a pouco eles estão no mesmo time e tal. Terminou o jogo, parece que meio que acabou. Normalmente no futebol é assim. A gente não sabe qual o teor realmente da treta, desde a França, né? Já tem aí quando o menino era do Lyon e ele era do PSG. Isso, aí deu uma entrada feia no Neymar. E aí veio pro Brasil, né? Os dois se encontraram no Vasco e Santos, teve problema também. Mas eu acho que daí a você não cumprimentar, o cara ele estendeu a mão, sabe? Isso foi um ato deselegante. E outra, ali o Thiago Mendes, ele é o capitão de uma entidade centenária, de uma entidade muito representativa, que é o Vasco da Gama. Acho que o Thiago Mendes pisou na bola. Que o Thiago Mendes tem um exemplo do menino Gui. Viu o menino Gui antes do Vasco entrar em campo? Eu vi. Cara, a hora que ele viu o Neymar, que coisa maravilhosa foi aquela cena, o bate-papo, a resenha dos dois, a alegria, a inocência do menino Gui. Eu achei sensacional. Então, que o Thiago Mendes pegue o exemplo do pequeno torcedor que ama tanto o Vasco da Gama, mas tem aí um respeito pelo Neymar. Boa, Carlão. O Rodrigo Pupo tá aqui. Bom dia. Boa, Pupo. Cuidei bem do meninão lá no final de semana, o garoto Henrique, jogou vôlei, viu? Ah, é? Boa. Eu vou deixar os comentários sobre o futebol para vocês. Eu quero aqui parabenizar a equipe de ginástica rítmica pela brilhante campanha no Mundial da categoria realizada em Frankfurt. Verdade. Ontem, com 2 ouros e 1 bronze. É para sentir orgulho das meninas. Verdade, Rodrigão? Parabéns para as meninas aí que conquistaram aí resultados importantíssimos e com certeza vão entrar com um favoritismo nos Jogos Olímpicos em 2028 em Los Angeles. Bem lembrado aqui pelo Rodrigo Pupo, elogiando as meninas da ginástica rítmica pelos resultados aí no Campeonato Mundial, né, que foi disputado na Alemanha. O Walter Ricardo Nicolucci. Bom dia, amigos. Gustavo Biano fez bonito, representando vocês na corrida de 50 anos da Polícia Militar, realizada ontem.
Ah, o Biano fez uma matéria bem legal, verdade. Acho que... Foi no Taquara, Lupe, isso? Não, foi ali perto do batalhão da polícia, Cara, tava né? uma muvuca ontem no Taquara, claro, né? Final de semana no domingo. Lá é tudo fechado. né? Nossa, mas tava um trânsito. Bom dia, Carlão de Freitas. Quem vence primeiro e quebra o jejum? A Ponte Preta ou o São Paulo? Nossa, briga boa, hein? cara, que A Ponte são situação. 16, São Paulo são 9 jogos sem vitória. Eu acho que o São Paulo vai terminar vence, primeiro. né? Como São Paulino de Indaiatuba, minha única alegria tem sido o Primavera. É o Matheus. Maravilhoso. Matheus Primavera. Klein mandou mensagem. Matheus. Nome de árbitro, hein? Aliás, teve a final do Amador. Quem ganhou? Verdade, daqui a pouco chega a notícia aí. Eu sou do time do cabelo. 15. Amador de Indaiatuba. Vamos ver quem ganhou. Vê aí. Atlético Oliveira. E agora, hein? Mas já chega aí. Já chega, né? Já chega a notícia de quem é o campeão lá da cidade de Indaiatuba no futebol Opa! amador. Atlético Oliveira. Saiu aí? Atlético Oliveira conquista o título. Goleou que... Nossa, o cabelo. O cabelo pé também. De freezer, não. Não, mas parabéns ao Senhor. 15 também, né? Lá em Indaiatuba. Foi no Ítalo Mário Limões, mas deu o Atlético Oliveira. Que faz, hein, cabelo? Nem no amador você tá tendo alegria, bicho. Fernando Gramari. Carlão, bom dia. Bom Será dia. Será que mesmo com o apelo do Zanardi não irão aprovar a SAF? Até quando seremos chacota de comentarista da Sportnet? Nossa, Gramari, esse final de semana eu quase gravei um vídeo para responder a nossa amiga. Mas eu não vou fazer isso. Você ouviu isso aí? Eu vou falar. Eu não tô nem aí. Pode eu falar, vou falar. Lupe, Sabe pode por falar, quê? cara. Eu tô tão desgostoso eu não gosto de ficar comentando o comentário das pessoas. Sim. Se você tem eu opinião, vi que colocaram no grupo, eu tal, tenho mas uma opinião. eu me dei o privilégio de não o Júlio do Nascimento tem uma opinião, o Fábio Scheibe tem uma opinião, o Eliel Almeida tem uma opinião, você ouvinte tem uma opinião. Mas a nossa colega de profissão, que eu não lembro o nome agora, ela disse o seguinte, que a Ponte Preta acabou. Ela usou essa frase, a Ponte Preta acabou. Eu acho que faltou um pouquinho de sensibilidade, porque ela está falando de uma instituição de 126 anos. 126 anos. É o clube em atividade mais antigo do Brasil. Tem o Rio Grande também, que é bem antigo, né, mas parou ali durante um tempo, tá voltando agora, enfim. Não é esse o ponto. E ela, antes de fazer, quem faz uma afirmação dessa precisa ter conhecimento. Por exemplo, a Ponte, ela tem 126 anos e não é a primeira vez que ela enfrenta uma crise financeira. Essa crise financeira pode ser a maior da história da Ponte Preta, mas ela já enfrentou outras e conseguiu sobreviver. A Ponte, ela tem sido vítima de más administrações, inclusive essa que está no comando. Sim. Mas todas as outras que vieram antes desse grupo político também têm parcela e alta de culpa nesse momento que a Ponte Preta passa. Só que a Ponte Preta sobreviveu a outras crises. Então, a Ponte, ela nunca vai acabar. Não. Ela nunca vai acabar. Ela vai sair Ela dessa. está passando por um momento turbulento e grave financeiro. E antes de fazer uma... Por exemplo, o CSA, eu vou dar só um exemplo. O CSA perdeu do Uberlândia, né? O acesso da Série D. Eu não posso chegar aqui e falar assim, o CSA acabou. Primeiro, eu não tenho informação do que está acontecendo lá. Eu não tenho a informação de como tem sido o dia a dia dos dirigentes para tentar recuperar ou resgatar o CSA. Agora, da Ponte Preta eu sei, porque eu convivo e a gente sabe a fundo o que passa. Então, quando você fala de longe, é muito fácil você falar a Ponte Preta acabou. Sim. Mas a Ponte Preta nunca vai acabar. Comentário extremamente infeliz, mas respeito a opinião dela. Boa, Antônio Lupe, boa. Eu não sei se agora, sabendo Se você exatamente quiser. o teor, não. Felizmente eu não acompanhei, porque tô tentando aí algo mental para não pirar um pouquinho. Mas...
Continue, Lu. Vamos para São Paulo, você que Deixa eu sabe. só ler mais algumas mensagens. Bom dia a todos. Hoje o Guarani ganha de 3-1. Se não ganhar, não se classifica, porque o último jogo com o Brusque esquece. Não temos sorte. Abraços ao Juliéder Bugrino. O JP de Moraes está na área, apesar de faltarem alguns dias para o 7 de setembro. Hoje, contra o Ipiranga, é dia de Bugrão. Hoje é dia de Começar Bugrão. a declaração de independência da Série C. Foi bem. Hoje o JP de Moraes foi bem. Foi bem. Sexta-feira foi ele bem soltou mal. uma piadola Nossa, lá, né? mal demais. Bom dia, rapaziada. Paulo Vinícius de Campinas. Carlão, explica essa questão do crachá com a Samela aí, cara. De novo, É mas que ela é manda que, a gente tirar, né, é o assim, e ela está certíssima, é que ela é muito brava, ela é muito exigente, ela preza pela qualidade, então a gente usa o crachá aqui de funcionário da empresa. E quando vamos ao ar, às vezes a gente esquece que quando entra no estúdio, e ela fala, não pode crachá, você já viu o William Bonner de crachá, tal, e a gente obedece, e Samila tem toda a razão em cobrar. A última participação desse primeiro giro, o André Luiz, o São Paulo acabou. Ah lá, mas... Não. Para, gente. O São Paulo atravessa um momento delicado. André Também é São Paulino de Nova Odessa. Administrações nefastas. Exatamente. Né? Desde os tempos... Ó, quando o São Paulo ele muda como é que chama o negócio de eleição? Antigamente o São Paulo era o único clube que não tinha muda estatuto. Era o único clube que não tinha reeleição. E o presidente, o mandatário do São Paulo, ele poderia ficar apenas por 2 anos. O São Paulo era aquele São Paulo que todo mundo conheceu, dominante, Libertadores, Mundial, exemplo de administração, pioneiro, moderno e tudo mais. A partir do momento em que Juvenal Juvencio, o folclórico Juvenal, né, que tem serviços importantes prestados ao São Paulo, mas também tem muita coisa negativa, ele muda o estatuto, ele coloca o São Paulo, se eu não me engano, para 3 anos e com reeleição. Aí, Lupe, começou. Aí o nosso amigo aqui falou que é a força da expressão, que depois de tantas glórias a situação lembra uma morte. Trabalhar para a ressurreição do São Paulo. Obrigado, torcedor do Tricolor. Bom dia, sobre o comentário da jornalista, revelei, pois foi nítido que a mesma não conhecia a história do clube, que estava se referindo ao Roger do Jardim do Lago. Depois a gente volta com mais participações. Boa, meu caro Antônio Lupe, 11h30, nós já vamos pro repórter CBN. Ainda tem mais um tiquinho? Tem mais um tiquinho, Antônio Lupe, então... se tiver aí alguém, ou senão a gente mais continua aqui com alguma resenha. Bom dia, meus amigos da CBN, estou em casa de folga, comemorando a classificação do Gama para a Série C de 2027. Subiu, Lupe, vocês pelo YouTube. Os agraciados. Aí a foto do meu filhão Michel, lembra? O pai dele. Verdade, cara. Tava do Gama, subiu, hein? Subiu. Eu sei que o semifinal, subiu. Asa, Gama, Uberlândia, ABC. Só que ainda tem mais 2 vagas, tá? Tem um playoff. Isso. Que eu não sei como é que vai funcionar agora, mas tem um playoff aí dos que não subiram, eles vão se enfrentar para tentar uma vaga. Carlão, bom dia. Você tem falado brilhantemente desde abril que o Guarani precisa entender a Série C. Verdade. Colocar os pés no chão, ralar e sofrer como é jogar a Série C. Você tem falado isso desde abril, só que o time não entendeu o que é jogar a Série C. E parece não querer entender. O jeito é rezar e pedir ajuda pro Vadão interceder por nós. Mas por que a gente Pércio. cobra? Porque a gente sabe que o elenco do Guarani é um elenco forte, talvez o mais forte da Série C. Só que a Série C, você não ganha apenas então somente jogando bonito, só com a técnica. É importante, talvez fundamental. Técnica, ou jogar bonito. Agora, se você não brigar, se você não correr, não ralar o bumbum no chão, não enfrentar a Série C como ela deve ser enfrentada, não enfrentar o Anápolis como ele deve ser enfrentado, você não conquista o objetivo. Eu vejo o Guarani como um candidatíssimo, não só ao acesso, como ao título. O que seria recorde, né? Campeão de Série A, Série B e Série C, algo que nenhum clube conseguiu. E eu vejo o Guarani nestas condições. Agora, precisa entender a competição. E eu creio que o entendimento da Série C, ele vai ser comprovado hoje nesta decisão contra o Ipiranga. Lupe, você... Só o playoff de acesso, né? Que tem equipes que podem subir ainda, tem 2 vagas. Sim. É CSA contra Nacional do Amazonas e o Goiatuba, lá de Goiás, Boa. em São José, o Zequinha. Grande Antônio Lupe, tá aí o playoff de acesso, então, da Série D de dado do Campeonato Brasileiro. 11h31, na volta vamos pro repórter CBN, na volta vamos pra capital paulista pra gente decifrar, pra gente conversar sobre o que aconteceu com os 4 grandes da capital. Repórter CBN. Segunda-feira, 17 de agosto de 2026.
73% dos eleitores brasileiros desaprovam o uso de inteligência artificial nas campanhas dos candidatos. 21% concordam. Os dados fazem parte de uma pesquisa Quest que ouviu 2.004 pessoas entre os dias 10 e 13 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado com o código BR 0673-2026. Amanhã, o Tribunal Superior Eleitoral faz uma reunião sobre o tema. O encontro foi marcado após a campanha do senador Flávio Bolsonaro, do PL, usar um vídeo gerado por IA no lançamento da candidatura. O material trazia imagem e voz do ex-presidente Jair Bolsonaro. O PT entrou com ação na Justiça Eleitoral e informou que a legislação proíbe o uso de vídeos que utilizam a tecnologia deepfake. A seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil apresentou relatório para defender uma ampla reforma do Judiciário. Entre as propostas estão um mandato fixo de 12 anos para os ministros do Supremo Tribunal Federal e a transferência dos julgamentos de processos envolvendo parlamentares e governadores aos tribunais regionais federais. O documento já foi encaminhado ao STF e deve ser entregue também ao Congresso Nacional e ao Conselho Federal da OAB. O governo espanhol informou que vai triplicar o número de vagas para imigrantes em Ceuta. Os abrigos temporários deverão receber mais 1.500 pessoas. O anúncio representa uma tentativa de Madrid de contornar a crise após cerca de 70 mil marroquinos entrarem na cidade no fim de julho. A maioria aceitou regressar, mas cerca de 5 mil permanecem no exclave espanhol no norte da África. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você já se imaginou estudando no exterior? Então não perca a Feira de Universidades Internacionais do Colégio Etapa Valinhos. O maior evento da região dedicado à educação internacional. São mais de 80 universidades da América do Norte, Europa e Ásia reunidas em um só lugar. Dia 28 de agosto no Colégio Etapa Valinhos. A entrada é gratuita. Inscreva-se em colégioetapa.com.br. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Apresentação Carlão de Freitas. 11h34, vamos para São Paulo, que eu brinquei com o Mário Quintino, só o Santos, hein, representou e goleou. Goleou não, né? Um placar clássico, Vasco da Gama. São Paulo tropeçou, Palmeiras também vive uma instabilidade, Corinthians pensando em Libertadores e acabou sendo derrotado pelo Cruzeiro. Leonardo Dai. O Santos foi o único time paulista a vencer na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, de quebra, ainda saiu da zona de rebaixamento. O Peixe venceu o Vasco fora de casa no estádio de São Januário por 3-0, com 3 gols marcados a partir dos 22 minutos do segundo tempo. Com Gabriel Barbosa, William Arão e Luan Pérez balançando as redes, o Peixe subiu na tabela de classificação para o 14º lugar e o técnico Cuca vibrou com a vibração que time e torcida mostraram na hora de construir e celebrar a vitória num confronto direto. Há muito tempo que eu não vejo o Santos comemorar uma vitória com a torcida assim como fez hoje, há muito tempo mesmo. Tamanha era a necessidade de ambos, né? Torcida e jogadores também. Já o Corinthians escalou o seu time titular, mesmo com uma partida importante contra o Rosário Central pela frente quinta-feira na Libertadores. Mas não deu certo. O Timão perdeu por 2-1 para o Cruzeiro, que começou o jogo em Itaquera com o seu time reserva, mas depois colocou vários titulares em campo. Com a derrota, o Timão perdeu a chance de entrar no G5, na zona de classificação para a próxima Libertadores. O time do técnico Fernando Diniz agora ocupa o 9º lugar. Depois, com as trocas, a gente começou a trocar mais o time, e o Cruzeiro também trocou, a gente perdeu um pouco da posse e ficou, em alguns momentos, para encaixar a marcação um pouco mais difícil, tá? Então, eu acho que foi isso que aconteceu.
O São Paulo, que no sábado empatou com o Coritiba, já se reapresentou neste domingo para o jogo de terça-feira contra o Bolívar, que vale vaga nas quartas de final da Sul-Americana, depois do empate em 1-1 no jogo de ida em La Paz. O Palmeiras, que na quarta-feira tem uma decisão na Libertadores contra o Cerro Porteño, também valendo vaga nas quartas de final, também depois de empatar o primeiro jogo, mas jogando fora de casa em Assunção, viu neste domingo o Flamengo encostar na briga pela liderança. O rubro-negro venceu o Mirassol por 5-1 fora de casa. O Palmeiras continua líder, mas a vantagem agora é de apenas 3 pontos. E o Flamengo tem um jogo a menos. De São Paulo, Leonardo Daia. 11h37, Lupe, vamos começar aí pela ordem do final de semana. Esse Palmeiras, Lupe, esse Palmeiras tá instável, hein? Palmeiras tá estranho, hein? Palmeiras tá muito estranho. Cara, não pode deixar virar um jogo que tava na mão do Palmeiras, né? 36 do segundo tempo, Palmeiras 2, Fluminense 1, e ainda toma um gol. É o segundo gol que o Palmeiras toma lá na reta final? Deixa eu pegar aqui na minha memória. Contra o Cerro foi, aí depois ele tomou contra o Atlético. Inter 0-0. Contra o Atlético ainda tinha mais um tempinho pro jogo. Mas o Palmeiras tem que ligar o alerta, porque senão vai perder o título. O Flamengo ontem jogou bem contra o Mirassol. Tem um jogo atrasado, então essa diferença ela pode não existir, porque o Flamengo pega o Mirassol em casa, né, no Rio de Janeiro. Cara, o Palmeiras ele tá vacilando no momento em que não podia vacilar. Na reta final, né? Não é nem reta final, né? Porque a gente tá começo de segundo turno, né? Se ele tivesse dado essa rateada ali um pouquinho mais pra frente, mas, cara, 8 pontos o Palmeiras tinha. Não pode, é uma vantagem muito boa para um time caro e para o time bom que o Palmeiras tem. Vacilos defensivos, tá estranho, o Palmeiras tá bem estranho. Até aquela competitividade que a gente sempre exalta no Palmeiras, né? Um time competitivo, um time bravo, né? Aquele famoso time copeiro. Restando pouco tempo para acabar o jogo no Rio de Janeiro contra o Fluminense, é quase que inadmissível ceder o resultado da maneira que cedeu, e ver o Flamengo aí se recuperando num momento bom, com um elenco muito forte. Ontem venceu sem deixar margem aí para o Mirassol. E essa derrota, ela joga um pouquinho de pressão também em Libertadores. Se quarta-feira o Palmeiras não conseguir uma vitória, a chapa vai esquentar, porque ele não vai disputar a competição continental em caso de eliminação. E aí vai sobrar o quê? Campeonato Brasileiro, que ele tinha 8 pontos e hoje já não tem mais quase nada, e uma Copa do Brasil contra um Santos que agora está empolgado. Sim. Então olha só aonde o Palmeiras está se metendo nessa temporada 2026. O São Paulo, essa crise, e o Abel né? discutiu mas o jornalista, para fazer a pergunta ali, ele perguntou se não... Aí quer lembrar do passado, aí não tem jeito. Aí o homem fica bravo. Aí o homem fica bravo. E o São Paulo também vacilou em casa, né? Acho que o Rafael ali numa saída infeliz, o goleiro... Belo gol do Pablo Maia, hein? O jogador do... Golaço do Pablo Maia. Bom volante. Infelizmente as lesões estão atrapalhando um pouquinho aí o Pablo Maia, mas está chegando aí num nível ideal. São Paulo estreou aí o uniforme número 3. Bonito. Eu sou meio hater de uniforme 3. Gostei da combinação. 2 uniformes ontem que me chamaram a atenção. São Paulo e do Flamengo também. Muito bonito. Que estreou lá em Mirassol. Uniforme de número 3. O São Paulo vacilou. O Corinthians também. É aí que a gente fala do elenco, né? Não, mas... Olha que hora que o Cruzeiro coloca a cavalaria, o Corinthians tenta colocar os jogadores titulares também. A gente dá para perceber aí a diferença de elenco, né? Hoje o Cruzeiro, um time que pode incomodar Palmeiras e Flamengo. E o Corinthians que vai bem nas Copas, né? Pode ter essa situação no meio de semana contra o Rosário Central, mas é um Corinthians que quando precisa do elenco é um pouco mais complicado. Agora, Lupe, vamos falar do nosso peixe, hein? Que maravilha, 3-0 em São Januário, mas quem olha o placar fala, nossa, foi um baile do Santos. Não. Santos tomou bola na trave, sofreu uma pressão insana do Vasco, mas a partir do momento em que marcou o primeiro gol, o Léo Jardim falhando em algumas situações, o Santos conseguiu construir aí uma vantagem importante que tira o peixe momentaneamente da zona de rebaixamento, Lupe. E o Santos respira agora mais aliviado, né? Ainda tá próximo do Z4, mas
pelo menos consegue dar um pouco mais de tranquilidade no ambiente, porque era a torcida conversando com o presidente, torcida indo no treino, protesto atrás de protesto, e bem legal ver a dupla Gabigol e Neymar cada vez mais entrosada. O Neymar mais leve, né, assim, sem aquela pressão, negócio de Copa do Mundo e tal, tá jogando bem, já é a segunda partida em que ele tem um nível legal, e ontem foi participativo, né, com as bolas paradas, e o Santos conseguiu aí uma vitória super importante. 11h41, vamos para um intervalo? Vamos para um intervalo para a gente voltar e já falar sobre esse Guarani. Hoje tem decisão no brinco. Hoje o Guarani precisa da vitória contra o Ipiranga às 8 da noite. Cuidar de quem você ama e proteger o seu patrimônio exige confiança e tecnologia de verdade. O Alarme 365 da Orcegups oferece tecnologia de ponta com confirmação de disparo por imagem, interação por áudio e um aplicativo exclusivo para você controlar toda a sua segurança na palma da mão. São 54 anos de credibilidade que fazem da Orcegups referência nacional em proteção patrimonial. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Acesse orcegups.com.br e solicite a visita de um especialista. Você já se imaginou estudando no exterior? Então não perca a Feira de Universidades Internacionais do Colégio Etapa Valinhos. O maior evento da região dedicado à educação internacional. São mais de 80 universidades da América do Norte, Europa e Ásia reunidas em um só lugar. Dia 28 de agosto no Colégio Etapa Valinhos. A entrada é gratuita. Inscreva-se em colégioetapa.com.br. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E o Vôlei Renata segue se preparando para a estreia no Campeonato Paulista. O time de Campinas tem como primeira partida dia 27, hein? Tá chegando daqui 10 dias. Só que o primeiro jogo acontece fora de casa, contra o Guarulhos. O primeiro jogo no ginásio do Taquaral acontece no dia 4 de setembro contra a equipe de Praia Grande. Então marque aí na sua agenda, hein? 4 de setembro, Vôlei Renata e Praia Grande é o primeiro jogo da equipe campineira no Campeonato Paulista, jogando como mandante no Taquaral. Confira as ofertas da semana no Iga Atacado e aproveite os preços especiais para abastecer a casa ou garantir tudo para o seu negócio. Arroz broto legal tipo 1, 5 quilos, R$ 24,98. Refrigerante Coca-Cola tradicional ou 0, 2 litros, R$ 9,49. Coxa e sobrecoxa de frango congelada, R$ 6,98 quilo. Amaciante IP Aconchego 5 litros, R$ 18,98. Corra, ofertas válidas até 17 de agosto. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. CBN Esportes Campinas. Onze 11h45, hoje, 8 da noite, Guarani e Ipiranga, Lupe. Guarani e Ipiranga se enfrentam, confronto direto na Série C do Campeonato Brasileiro. Por que o confronto é considerado um confronto direto? Vamos até a tabela de classificação da Série C. O Guarani, ele hoje é o 5º colocado com 26 pontos. O Ipiranga é o 7º com 24, ou seja, 2 pontos a menos o time gaúcho tem do Bugre. Se conseguir a vitória, o Ipiranga vai a 27 e passa ao Guarani. Porém, se o Guarani conseguir os 3 pontos, a recuperação e também dar uma resposta ao torcedor, principalmente pelo resultado e a atuação que teve contra o Anápolis, o Bugre pula para a vice-liderança do torneio. Tem que ver o Paysandu, né, que ainda joga também na rodada, mas tem 26 pontos, mas pode terminar aí na segunda colocação, inclusive passando o Botafogo da Paraíba e também a Inter de Limeira. A liderança da Série C é do Brusque, que venceu a Inter de virada por 3-2 e vai fechar a rodada na primeira colocação. O técnico Hélio Cizenando pode ter novidades para o duelo contra o time gaúcho. O zagueiro Jonathan Costa e o volante William Farias
foram liberados pelo departamento médico e ficam à disposição. Quem deve ter presença certa no time é o zagueiro Maurício Antônio, que falou a respeito das lições que a equipe tirou lá de Anápolis e também o que precisa ser feito para sair com a vitória contra o Ipiranga. A gente teve uma cobrança muito forte no vestiário após o jogo, durante a semana também, até o dia de ontem. Eu acho que a gente entrou numa situação, num momento ali do campeonato que a gente está com o sinal de alerta ligado. A gente demonstrou ao longo do campeonato que a gente pode chegar até a final, pode de repente ser campeão. A gente demonstrou que a gente tem qualidade para isso, mas nos últimos 6 jogos, se a gente pegar esses últimos 6 jogos e a gente transferir para o quadrangular, a gente não teria o acesso. Então, eu acho que alguma coisa a gente tem que mudar já para essa semana, não só para esse jogo, mas também para os jogos futuros, porque a gente precisa manter a nossa regularidade, porque vai ser essencial no quadrangular, né? Não podemos ganhar um jogo, perder outro, perder 2, ganhar um, empatar. Então, eu acho que serviu de alerta isso. A gente jogou bem, teve chances, mas o que importa é o resultado. Com certeza a gente está muito fechado enquanto grupo para ter essa vitória, para ter a regularidade que a gente precisa, para ter o acesso. Mas a nossa cobrança interna aqui ela aumentou e eu acho que no próximo jogo a gente já vai dar uma resposta positiva e com certeza a gente vai honrar a camisa do Guarani. Maurício Antônio, que pode ter o companheiro Jonathan Costa novamente no sistema defensivo. O provável time do Guarani com Kaique França no gol e Nayan na direita, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Renan Castro, já que o Emerson está suspenso, foi expulso. Luiz Otávio, Cauã Jesus, Isaac, João Paulo, Herbert e Luca. Lembrando que um dos destaques da equipe, o Guilherme Cachoeira, está fora do restante da primeira fase, teve uma lesão no joelho e vai desfalcar o Guarani. Ele que marcou 5 gols e deu 3 assistências nos últimos 16 jogos. Do outro lado, o Ipiranga, do técnico Gabardo Júnior, ele tem o provável time com Maticoli, Cleiton, Léo Gobo, William e Nicolas, Robson, Ramon e Lucas Ramos, Marcelinho, Pedro Lucas e Alex Gonçalves. Confesso que batendo o olho aqui, não tem amigos da bola aqui no Canarinho, grande Canarinho, do técnico Gabardo Júnior. É isso, hoje, 8 da noite, estádio Brinco de Ouro da Princesa, Angleisson Marcos Vieira Monteiro de Rondônia será o árbitro do jogo. O Guarani tem a obrigação de vencer, a gente sabe que o Ipiranga vem animado, confiante em virtude de uma goleada imposta ao Floresta. O Guarani neste momento de cobrança, neste momento um pouco mais de tensão dentro da competição. Mas, gente, é Brinco de Ouro da Princesa, vale classificação, uma vitória praticamente encaminha a classificação do Guarani. É o fim, né, uma vitória dá fim a uma fase ruim, a essa fase de instabilidade. O Guarani tem alguns desfalques sensíveis, né? Eu acho que o Cachoeira é um cara que tem sido muito importante no elenco do técnico Hélio Cizenando, vai fazer muita falta, não só agora, mas para a sequência da competição. Herbert melhorou, né? Pelo menos está aqui na escalação, depois de ter sentido aquele famoso beliscão na coxa, mas é um cara importante, é um cara forte, é um cara que arrasta. O Luca entra em campo sob cobrança, né? Por tudo que aconteceu em Anápolis, mas é um jogador cascudo, um jogador experiente que tem condições aí de se sobressair. Agora, a boa notícia, Emerson também não joga, isso é muito ruim, mas a boa notícia é a volta do Jonathan Costa, né? O cara que é referência, formou uma dupla interessante com o Maurício Antônio. Infelizmente o Rafael Rodrigues, quando tem entrado, não tem ido bem. Então a gente espera que o Jonathan esteja aí na ponta dos cascos para fazer uma dupla interessante com o Maurício Antônio, que tenha pouco trabalho hoje, né? Que o Guarani realmente fique com a bola, que o Guarani impõe um ritmo forte para vencer o jogo e dar uma guinada nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Assumir o favoritismo, assumir a responsabilidade, vencer e dar fim aí a essa fase mais complicada que vive o time dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. 11h51.
Vamos subir a avenida, repercutir um pouquinho, né, do jogo contra o Náutico, em que a Ponte empatou, e falar deste momento. A Ponte já se prepara, né? Tem duelo quarta-feira diante lá do Vila! Do Vila! Goiânia! Lá no Oba, o Onésio Brasileiro Alvarenga, pouco tempo de preparação. Porque a Ponte jogou sexta, treinou sábado, domingo. Hoje, segunda, já tem aí a viagem ou amanhã, né? Então são poucos dias de treinamentos para o técnico Márcio Zanardi, que aliás fez um desabafo após o empate com o Náutico em 1-1. A Ponte saiu na frente com o Brandão, mas não conseguiu segurar a pressão do time pernambucano e no segundo tempo sofreu o empate. Mesmo com 2 a mais na reta final do segundo tempo, a Ponte não teve forças. Mas é compreensível. O banco de reservas, mais uma vez, aliás, quem teve a oportunidade de acompanhar no Instagram e também a jornada esportiva, a gente viu como foi a emoção, né, do Matheus Souza, legal. Jogador de apenas 17 anos, fez ali a estreia como jogador principal, teve que matar um contra-ataque, tomou cartão amarelo, mas no final contou um pouquinho da história dele, ouvimos também a mãe. Então, assim, são histórias de jovens que estão querendo chegar no topo, né? Se tornar jogador de futebol. Só que o Zanardi tem um monte de histórias no banco, porque a diretoria, infelizmente, não tem feito o papel dela. Conseguir recursos, pagar o transferban, para que os atletas que estão treinando, jogadores profissionais, sejam inscritos na Série B do Campeonato Brasileiro. O Zanardi falou a respeito do que ele está tirando de lição para a carreira desse período difícil que ele está à frente do comando técnico da Ponte. Estou há 20 anos no futebol. Tudo que eu aprendi nos livros e na faculdade, não vou aprender aqui. Isso aqui é uma coisa absurda, é uma coisa importante. Há 2 anos atrás eu tive uma proposta para ir para o Corinthians e me perguntaram qual é a frustração de não poder ir para o Corinthians. Eu falei, eu não tenho frustração. Eu sou um cara privilegiado de 45 anos, ter tido a oportunidade de poder ser o treinador de uma equipe desse tamanho. E eu não acredito que o cavalo, a oportunidade passa uma vez. Ela passa para quem trabalha e para quem é honesto. Eu sou honesto, eu trabalho demais, a minha comissão trabalha demais. Então, é claro que a gente precisa pegar experiência e cancha na vida para poder ter um alicerce importante. Mas não precisava ser dessa forma, né? Não precisava ser tão difícil. Mas se eu estou passando por isso, se nós estamos passando por isso, por algum motivo tem. E as pessoas que estão trabalhando, os executivos, as pessoas, os jogadores vêm me abraçar, os jogadores conhecem a gente, conhecem o trabalho. Então assim, cara, vou te falar que eu não estou feliz, porque eu não consigo perder nem para o ímpar na minha casa, né? A minha esposa fala, pô, você não pode ir lá que você não sabe perder em nada. E a gente está aprendendo a ter cabeça boa, a trabalhar bem a mente, porque a gente trabalha demais. Então, o trabalho está aí, as coisas estão aí. O clube precisa dar condições para que a gente possa também oferecer um pouco mais. E alguém sempre está vendo o nosso trabalho. Pode não ser aqui, pode ser em outros lugares. Então, é ser resiliente, porque quem é treinador não é normal, né? Já é uma pessoa diferente, então a gente precisa entender. E esses jogadores me pediram, Márcio, nós estamos juntos, e eu falei para eles que ele não ia abandonar até que o clube mostrasse todas as condições para que a gente possa, né? Eu falei lá no Donos da Bola, né? Eu falei que o clube precisa de dinheiro e precisa virar SAF, porque senão vai fechar. Isso é uma realidade que está acontecendo, não sou eu que estou pedindo. Independente de A, B ou C, o clube precisa de estrutura, investir em pessoas e fazer com que as coisas possam voltar e caminhar um cenário melhor. Além desse desabafo, o treinador também falou da questão da estrutura, né? A pouca estrutura que é oferecida a esses atletas e os pouco mais de 1.000 torcedores que foram até o Moisés Lucarelli na última sexta, viram de perto. O gramado do Moisés Lucarelli é uma realidade. O Márcio falou, a minha comissão, eles estão mudando o pensamento, a ideia de jogo, porque nós não conseguimos sair jogando através do nosso goleiro, o gramado não permite. E o gramado do Moisés Lucarelli, com todo respeito, eu queria usar um termo aqui, mas eu não vou usar, tá péssimo, não por conta dos profissionais que cuidam. O gol do Brandão, a gente estava comentando aqui. O gol do Brandão. O gol do Brandão, porque o Brandão, ele a bola quica e sobe. Ele finaliza de uma maneira extrema, meio que do lado de fora do pé. Mas por que ele faz aquilo? Porque no momento que ele tá conduzindo a bola vai pererecando, ela tá muito viva. Então, normalmente ali ele ia bater de chapa. Acho que até faria o gol.
né? Mas aí ele, acho que do jeito que ele bateu, ele acabou enganando o goleiro e fez o gol. Mas o gramado atrapalhou também. E o gramado é só uma das várias situações que o Zanardi acabou aí falando sobre a respeito da estrutura, que a Ponte precisa pelo menos do mínimo para tentar aí uma campanha digna no segundo turno. E olha que a gente nem tá falando mais de matemática. Você percebe que nos boletins da Ponte eu não falo quantos pontos a Ponte tem, quantos pontos ela precisa para sair do Z4, porque, desculpa, isso não vai acontecer. Então a gente fica aí com a expectativa de, quem sabe, colocar fim a essa sequência negativa de 16 jogos contra o Vila Nova, mas é muito difícil. Vila venceu o Atlético Goianiense lá no Acioli, na casa do Atlético, na rodada passada, vai vir empolgado, vai estar com o estádio cheio. Mais uma adversidade que a Ponte vai ter que enfrentar. Cada jogo é um drama, né, pra quem torce pra Ponte, pra quem gosta, porque sabe que vai ser daquela maneira, mesmo o time lutando. E, cara, isso a gente tem que salientar mais uma vez, né? Os jogadores estão brigando uma barbaridade pelo resultado, né? Já não perdeu contra o Náutico, eu acho que é algo positivo, né? Mas cada jogo é um drama, né? Pra quem torce pra Ponte, é uma tortura, né? Esta Série B está sendo uma tortura por tudo que acontece em termos de Moisés Lucarelli. O Zanardi fala, eu concordo, né, com ele, eu acho que a Ponte, a solução dela é a SAF, né? Agora, felizmente ou infelizmente, sei lá como eu vou me referir a isso, mas quem negocia a SAF é a atual gestão, que não tem a credibilidade. Só que uma coisa é certa, Lupe, torcedor da Ponte, alguma coisa tem que acontecer. Rápido. Seja com SAF com essa gestão, seja com SAF sem essa gestão, seja com essa gestão destituída, alguma coisa tem que acontecer. Do jeito que está, não dá para permanecer. Aí sim, aí a Ponte fecha as portas, como disse a menina do Sportnet, como o próprio Márcio Zanardi disse, num tom mais respeitoso, mas o clube corre risco sim futuramente. Então alguma coisa tem que ser feita. A gente sabe que hoje a prioridade é a SAF, a gente sabe que os diretores estão tentando de alguma maneira dar aí a maioria no Conselho Deliberativo para a votação da SAF, para que a SAF realmente ela seja aí uma realidade dentro da Ponte Preta. O que causa o temor é realmente que quem negocia é esse pessoal que está aí, que não tem credibilidade. Agora, e o futuro da Ponte sem a SAF? Aí, meu amigo, pode ser com essa gestão, pode ser com outra, pode ser com gestão B, gestão C, aí não vai ter jeito. Por isso eu acho que, apesar, né, tem aquela música do Chico Buarque, apesar de você, a Ponte ela precisa sim se tornar SAF, porque do jeito que está, realmente o futuro é muito complicado para Macaca. O último giro aqui da galera, o Júlio Oliveira, bom dia, alguns campos de bairro onde se joga o amador tá melhor do que o da Ponte, verdade, muito melhor. O técnico precisa ligar para conversar com o Abelão, Roger, do Jardim do Lago. Acho que nem o Abelão vai ter a solução. Mas era um outro tempo, né, de futebol, a maneira como o futebol era tocado era diferente, de 2003, né, que ele acaba citando. Então é difícil. O Marcos Vinícius de João Pessoa, na Paraíba. Alô, Paraíba! Terra de Hulk. Bugre vence hoje e aguarda o sábado aqui em João Pessoa. Sábado tem o Guarani contra o Botafogo lá no Almeidão. Legal. Bom dia, pessoal da CBN. Euclides de Campinas. Ontem meu Santos fez bonito. Hoje o Guarani vai fazer bonito também. Vai ganhar. Força, Bugre! Ótimo trabalho para vocês. O Carlos Lazzarini. Está na hora do Lomba ser o titular do Palmeiras? Carlos Miguel está muito mal. É o Lazzarini de Indaiatuba. A Maria Augusta de Camargo mandou aqui uma figurinha desejando um ótimo dia para nós. O Vinícius, salve amigos, um bom dia. Acordar hoje depois de uma atuação pífia no Morumbi e ainda ler que o meu tricolor tem interesse na contratação do Vardy, aquele atacante, né? Que era do, como é que chama? Leicester. Quando a gente acha que não tem como piorar, a diretoria patética que administra o clube se supera. É o Vinícius que mandou mensagem. Bom dia, amigos da CBN. É o Luiz de Hortolândia. Na opinião de vocês, qual o pior resultado? O empate do São Paulo ou a derrota do Corinthians e Palmeiras? Eu acho que pela situação... Acho que a derrota do Corinthians, né? Não, empate do São Paulo. Empate do São Paulo. O Palmeiras é líder, corre risco aí de perder a liderança ou ver o Flamengo chegando, mas é líder, né? O Corinthians pensa em Libertadores, o São Paulo precisa olhar para a zona do rebaixamento, sim. O Renatinho tá falando aqui, também tivemos as quartas de final do Amador de Hortolândia, beleza, a gente vai falar no Arena CBN, com certeza. E para fechar, um grande abraço pro meu amigo Mauro Lins, que só vai soltar a voz no domingo em Paulínia, lá no Rancho. Grande Mauro. Aliás, ele convidou toda a turma da CBN. Nossa senhora, vamos lá então. Meio-dia, fechamos, Almerzinho? Fechamos então o CBN Esportes, a gente volta a partir das 4 no Arena. E claro, hoje tem jornada direta
direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Ipiranga.